Olá, irmãos queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Espero que todos os irmãos estejam aí prontos para glorificar o Senhor nesta escola dominical que mais uma vez temos a oportunidade de transmitir. Queridos, iremos iniciar então com a leitura das Escrituras, um texto muitíssimo conhecido dos irmãos. Nós iremos ler uma parte da oração sacerdotal de Cristo, Evangelho de João, o capítulo 17. Desde o primeiro verso, iremos fazer a leitura até o verso número 10. A palavra do nosso Deus diz da seguinte maneira: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu neles, e neles eu sou glorificado, e neles eu sou glorificado, disse o Senhor Jesus nesta oração, pouco tempo antes de ser aprisionado, de ser acusado, maltratado e crucificado. Nós louvamos a Cristo Jesus, que veio ao mundo e cumpriu a obra que o Pai lhe confiou, que se entregou na cruz em nosso lugar, que viveu em santidade durante todo o tempo e que nos acolhe na presença dele por graça e compaixão e nos justifica diante de Deus. Vamos orar nesse instante, amados, e depois iremos cantar ao nosso Deus, transmitir alguns cânticos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Santo, Perdoador, Amoroso, obrigado por ter enviado Jesus Cristo ao mundo, por Ele ter se sacrificado em nosso lugar. Obrigado, Pai eterno, pela paciência que o Senhor tem conosco, pela salvação que o Senhor nos concedeu, através de Cristo, da vida e do sacrifício dele. Obrigado, Senhor. Querido Deus,
continue nos abençoando como o Senhor tem feito, ensinando-nos, direcionando os nossos passos, conduzindo as nossas vidas. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos livre do mal, perdoe os nossos pecados. Ó Deus eterno, desperta o nosso coração para só temer o Senhor e dedicar ao Senhor toda a devoção, toda a adoração como é devido. Deus Todo-Poderoso, permita que durante o estudo da Tua palavra venhamos a ficar concentrados e aprendermos, sermos enriquecidos pela palavra santa do Senhor. Permita que durante os cânticos possamos glorificar o Senhor com todo o nosso coração e com as nossas vozes rendermos louvores ao Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus, queridos. Iremos transmitir agora alguns cânticos de louvor, de adoração ao Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que
com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Irmãos queridos, iremos fazer a leitura de Isaías, capítulo 52 e 53. Uma parte do capítulo 52, uma parte do capítulo 53. Temos estudado uma revista cujo título é Tudo sobre Jesus. Temos olhado alguns textos, episódios, histórias, narrativas do Antigo Testamento e temos visto que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje não será diferente. Isaías 52, a partir do verso número 13, nós iremos verificar também no capítulo 53 que este texto fala sobre Jesus Cristo. Eu irei fazer a leitura, então, de Isaías 52, 13, e iremos avançar no capítulo 53. A palavra do nosso Deus diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão
a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Eu quero agora fazer a leitura do verso número 10 e 11 do capítulo 53, que diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos estudar esse texto das Escrituras. Irmãos, a lição que estudaremos hoje, o título dela é Jesus, o servo sofredor. Nós já lemos Isaías, parte do capítulo 52, parte do capítulo 53, muito conhecido esse texto, e começamos a nossa lição apontando aquela pergunta que Jó fez e está registrada lá no capítulo 9, o verso número 2. Como pode o homem ser justo para com Deus? Uma vez que todos nós somos maus, como podemos receber alguma coisa boa de Deus? Como podemos ser justificados? Nós somos pecadores, Deus é santo. Como o homem pode então ser justificado diante deste Deus santo e perfeito? Algumas semanas atrás, queridos, estudamos sobre o bode expiatório. Os irmãos podem aí forçar um pouquinho a memória
irão se lembrar daquele estudo onde apontamos o bode que era sacrificado no dia da expiação e também o bode que era o bode que seria enviado ao deserto, como que figurando o distanciamento do pecado do povo de Deus. Este bode seria enviado ao deserto e morreria lá. E nós estudamos naquela ocasião de que o pecado é tão sério e tão ruim que é necessário haver derramamento de sangue. Por isso, naquela ocasião nós vimos o sacrifício de um bode e também vimos que o pecado, ele nos separa de Deus, não deve encontrar então espaço no meio do povo de Deus. Por isso, para que o povo de Deus tenha comunhão com Deus, é necessário se afastar do pecado. E aí então vimos a figura do bode emissário que foi enviado ao deserto. Hoje, meus irmãos, nós iremos observar, com base no texto de Isaías, que Deus lançou sobre Cristo a nossa culpa, para que a justiça dele fosse considerada como nossa justiça. De modo semelhante como o bode era considerado culpado pelo pecado do povo de Deus e por isso sacrificado, nós verificaremos no texto de Isaías, um texto messiânico, profético, que os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. Por isso, o Senhor Jesus foi sacrificado. Na realidade, ele sacrificou-se em nosso lugar, para que a justiça dele, sendo ele puro, perfeito, sem qualquer falha ou pecado, para que a justiça dele fosse imputada a nós. E pela justiça de Cristo, agora nós somos considerados justos diante de Deus. Todos nós que cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, que encarnou e morreu pelos nossos pecados. Todos nós que já fomos transformados pelo Santo Espírito de Deus. Sim, nós temos a justiça de Cristo sobre nós e por isso somos justificados. Aquela pergunta inicial, então, pode ser relembrada. Nós perguntamos como podemos ser justificados. A resposta, com base nas Escrituras, é através do sacrifício de Jesus Cristo, da fé nele. Por meio da fé em Cristo, nós encontramos justificação diante de Deus e podemos receber boas dádivas do nosso Criador. A nossa lição, ela tem a sua primeira divisão com o título O Servo Sofredor. E aí, de novo, fazemos o questionamento, e o questionamento agora é: o que difere o sofrimento de Cristo do sofrimento de outras pessoas? Qual a diferença do sofrimento de Cristo para o sofrimento que outras pessoas tiveram? Nós vemos no Antigo Testamento os apóstolos, vemos no Antigo Testamento os profetas sofrendo. Jeremias, por exemplo, foi lançado numa cisterna e tantos outros profetas sofreram. No Novo Testamento nós temos a figura dos apóstolos que também sofreram. Os irmãos da igreja primitiva tiveram limitações e sofreram também, muitos foram martirizados. Podemos nos lembrar do diácono Estevão, podemos nos lembrar
dos queridos irmãos que foram lançados no Coliseu para serem mortos pelas feras ou pelos gladiadores, a história nos conta. Portanto, muitos sofreram. No século XVI, nós temos os reformadores, que também sofreram. Um pré-reformador chamado John Hus, por exemplo, foi morto, foi queimado vivo por amor à verdade bíblica, por amor ao Evangelho. Muitas pessoas sofreram. Na época de Cristo, outros foram também crucificados. Podemos olhar para os evangelhos e vermos que no próprio dia que Cristo foi crucificado, outros 2 homens foram crucificados com ele. Um à direita do mestre, outro à esquerda. Então, o que difere o sofrimento de Cristo, que nós vemos aí registrado em Isaías 53, nos evangelhos, o que difere o sofrimento de Cristo, nosso Salvador, do sofrimento das outras pessoas? O ponto que é fundamental é que o sofrimento de Cristo foi predito como um sofrimento vicário, substitutivo. Ele possui o caráter substitutivo e judicial. Então, Cristo não sofreu pelos seus próprios erros, porque ele nunca errou. Cristo sofreu em nosso lugar. Isso foi predito no Antigo Testamento e foi concretizado no momento que Deus estabeleceu. O Senhor Jesus sofreu por causa dos pecados nossos que foram lançados sobre os ombros dele. Então foi um sofrimento vicário, substitutivo e judicial. Judicial porque Deus, sendo justo, ele não suporta o pecado. Deus, sendo santo e justo, o pecado precisa ser, então, castigado. E aí, Cristo assumiu os nossos pecados e, dentro desse julgamento justo de Deus, ele pagou o preço por causa dos nossos erros. E aí nós vemos claramente no capítulo 53 de Isaías, o profeta dizendo que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Jesus Cristo. Lá na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, a sua segunda carta, ele diz que Cristo, o justo, se fez pecado por nós. Este é o ponto fundamental que difere o sofrimento de Cristo do sofrimento de tantos outros homens. Todos os demais homens podem ter sofrido, e de fato sofreram, por causa dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das suas escolhas, mas Cristo Jesus, nosso Salvador, sofreu sem haver pecado. Sofreu em nosso lugar. A culpa era nossa, mas ele pagou por essa culpa que nós tínhamos. Então, vamos citar alguns versos de Isaías 53 e olhar para o Novo Testamento e ver este servo sofredor. Isaías 53 é um texto que qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento do Novo Testamento verificará imediatamente que este capítulo, o capítulo 53 de Isaías, refere-se a Jesus Cristo. E lá no verso número 3, Isaías diz que ele
Jesus foi humilhado e desprezado. E lá no Evangelho, segundo Mateus escreveu, capítulo 27, o verso 12, nós temos o relato onde o governador perguntou à multidão quem a multidão queria que fosse libertado, pois haviam dois presos, Cristo e Barrabás, e era comum, rotina naquela época, por ocasião da Páscoa, por ocasião desta festa, se libertar um prisioneiro. E aí o governador questiona a multidão inflamada pelos principais sacerdotes, pelos fariseus. A multidão escolheu Barrabás. O texto diz: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Portanto, Cristo foi rejeitado, humilhado, desprezado. Também podemos verificar o contexto da prisão de Jesus e o sofrimento dele, quando o despiram, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça do mestre, cuspiram nele, bateram nele. Ele, portanto, segundo o verso 7 de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Lá de novo, em Mateus, o capítulo 27, nós vemos o texto apontando, sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então, Jesus Cristo, mesmo podendo defender-se, visto que ele não tinha cometido nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum erro, ainda assim, o Senhor não respondeu às acusações que foram imputadas a ele. Seguindo adiante, podemos olhar para Isaías 52, o verso número 12, onde está registrado que ele foi desfigurado. E o texto continua dizendo, mais do que o de outro qualquer. Então, de novo, nos lembramos que Cristo sofreu muitas agressões. Os soldados bateram nele, e bateram muito. Então, Mateus capítulo 27, o verso número 30, nos diz, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Claro que todos esses golpes maltrataram muito o rosto de Cristo, a face de Cristo, certamente inchou. E aí nós vemos essa profecia de Isaías falando que ele foi desfigurado. Meus irmãos queridos, todo este sofrimento físico que foi profundo, intenso, não se comparou com o sofrimento que Cristo se submeteu, carregando sobre si os nossos pecados. O ápice do sofrimento do servo sofredor se deu quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então, lá em Marcos capítulo 15, verso 34, nós vemos esse texto. A resposta, sabemos, por meio do estudo das Escrituras. É porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E como naquele momento Cristo carregava sobre si os nossos pecados, ele então experimentou a separação do eterno e poderoso Deus, algo que nunca antes ele havia experimentado, visto que sempre teve comunhão plena com Deus.
Então Jesus Cristo sofreu muito. Foi o servo sofredor que pagou pelos nossos pecados. Esta é a próxima divisão do nosso estudo. A morte do servo sofredor. Da mesma forma que o sofrimento de Jesus foi de caráter substitutivo, assim também a sua morte também foi substitutiva. Então, a nossa lição, ela ressalta o verso número 15 de Isaías 52, dizendo que a palavra que foi traduzida na versão que temos na nossa Bíblia, revista e atualizada, por admiração, poderia ser também traduzida por aspergirá. Na nossa Bíblia lemos: assim causará admiração às nações. Mas essa palavra poderia ter sido traduzida por aspergirá, e aí leríamos da seguinte maneira: assim aspergirá muitas nações. Aspergir aponta para a purificação de pecados. E aí, se compreendermos essa palavra como se referindo à aspersão, iremos chegar à conclusão de que o sangue de Cristo foi aspergido sobre muitas nações, não no sentido de que cada indivíduo de cada nação foi contemplado pelo sangue precioso de Cristo e por ele salvo. Não nesse sentido universal, mas no sentido de que Deus tem os seus escolhidos de cada tribo, povo, língua e nação. Dentre todas as nações existentes e que já existiram, Deus tinha os seus escolhidos. Por isso, estes escolhidos destas nações, sim, foram justificados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Basta olharmos para o texto de Apocalipse que isso fica um pouco mais claro. Quando vemos o texto de Apocalipse dizendo que de toda língua, povo, tribo e nação haverá representantes glorificando o Cordeiro de Deus que foi morto e vive para sempre, glorificando a Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos amados, então, o servo sofredor, Jesus Cristo, sofreu por causa dos nossos pecados, morreu por causa dos nossos pecados, para nos purificar, para nos salvar. Por ser santo, Jesus tem toda a autoridade para aspergir, purificar com seu sangue os pecados daqueles que o Pai escolheu na eternidade. É o que acabamos de mencionar. A salvação, a purificação conquistada por Cristo na cruz do Calvário não é para todos os indivíduos do planeta. É para o povo de Deus, para os escolhidos de Deus, aqueles que o Pai deu a Cristo. Cristo morreu por estes. Estes são purificados. Estes são justificados. Estes receberam de Cristo salvação gratuita. O castigo de morte pago pelo servo sofredor nos trouxe paz com Deus. Portanto, alguém deveria sofrer o castigo pelo pecado. A culpa dos nossos pecados
então deveria ser quitada, deveria ser paga a dívida que tínhamos com Deus. E como os sacrifícios apontavam para o derramamento de sangue a fim de se obter purificação, Cristo derramou o seu sangue para conquistar a nossa purificação, a nossa justificação. Por isso, em Isaías 53, verso número 5, nós vemos o texto dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos queridos, a nossa lição, o nosso estudo, ele termina com a divisão cujo título é a intercessão do servo. Portanto, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é o servo sofredor, o servo que se entregou em sacrifício, morreu por nós. E ele é o servo que intercede por nós diante de Deus. Isaías 53, verso 12, o texto bíblico diz: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Os transgressores somos nós, amados, que pecamos contra o Senhor, que falhamos, que erramos, que caímos, que mentimos, que guardamos sentimentos ruins no coração, que tramamos a vingança, que mesmo tentando acertar, muitas vezes erramos. Nós somos pecadores, mas Cristo, nosso Mestre, intercedeu por nós e permanece, continua intercedendo por nós. Jesus sofreu, morreu e intercedeu pelos seus escolhidos. Aí nós temos o texto de Isaías, o capítulo 7, o verso número 25, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo sempre para interceder por eles. Só um instante, deixa eu só conferir esse texto. Por isso, irmãos, nós podemos ver o texto lá de Hebreus, o capítulo 7, o verso número 25. O texto das Escrituras diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele, por isso. Então, irmãos, nós podemos olhar o texto de Hebreus, capítulo 7, o verso 25, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo pode nos salvar totalmente da culpa, da condenação eterna, porque ele morreu por nós, sofreu por nós e intercede por nós. Irmãos amados, eu gosto muito daquele texto lá da primeira epístola de João, que fala sobre Jesus Cristo e o perdão que temos nele. E num determinado verso daquele primeiro capítulo, nós vemos o texto bíblico dizendo que nós somos pecadores e aqueles de nós que achamos que não pecamos, na realidade, estamos
fazendo de Deus mentiroso, ou seja, é um absurdo, nós somos pecadores. E em seguida, no capítulo seguinte, o texto das Escrituras nos diz que estas coisas foram escritas para não pecarmos. Contudo, se pecarmos, temos um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo continua intercedendo, apresentando ao Pai a lei que foi cumprida e a penalidade do pecado que foi paga em favor daqueles que foram escolhidos na eternidade. O sofrimento, a morte e a intercessão de Jesus devem nos fazer viver em amor, gratidão e devoção a Ele. Amados, louvado seja Deus, porque tivemos a oportunidade hoje de olhar para o texto de Isaías e vermos como ele nos falou sobre Jesus Cristo muitos anos antes de Cristo se encarnar. Nos falou sobre o sacrifício de Cristo, nos falou sobre a justificação que temos em Cristo, nos falou sobre a morte substitutiva de Cristo. Louvado seja o Senhor, que não nos abandonou nos nossos pecados, mas enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus fortaleça a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é tempo de